Boa noite, irmãos. Quantos irmãos estão chegando? Nós vamos estar louvando ao Senhor algumas canções aqui enquanto vai dando o horário, ok? E convido você a cantar conosco, glorificar conosco. Enfim, né, Pastor Paulo? Chegou o dia do aniversário da nossa igreja. Que bom que você veio. Vamos festejar juntos esse dia agradável na presença do Senhor. Vamos louvar a Deus. No mundo busquei, mas não preencheu vi. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor.
graça é a graça do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, graça e paz, amém? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos, o Salmo de número 136.
Livro dos Salmos, o Salmo número 136. Mesmo assentados, verso 1 até o verso de número 26 é um texto que uma das palavras que vai aparecer em cada versículo é a palavra misericórdia. Por isso eu vou ler apenas o primeiro versículo com a igreja, quando diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. São 26 versículos. E o salmista, durante 26 vezes, ele usa a palavra misericórdia. Imagine você conversando com alguém e a pessoa conversar com você durante um tempo e das 26 palavras ela sempre falar a mesma coisa. Você vai dizer assim: poxa, você não tem outra coisa para falar, seu vocabulário está tão pequeno assim, porque você só fala da misericórdia. 26 vezes ele vai falar da palavra misericórdia. E nós estamos comemorando 26 anos. E durante esses 26 anos, nós temos provado a misericórdia de Deus. Eu só gostaria de mostrar 3 fotos, por gentileza. Lá no cantinho, deixa a primeira, por favor. Você vê como é que é o templo? E que na época era apenas uma cerca, não tinha nem muro. O mestre Dada achou essa foto, não sei como, essa semana. Porque eu estou aqui há 7 anos e ele guardou essa foto para hoje. Agora põe a outra, só para você poder ver melhor o templo, como é que era. Agora dentro do templo, por favor. Agora é esse aqui. E quando você olha para fora, meu Deus do céu, nem parece. De lá para cá, foram 26 anos. E cada ano, experimentando a misericórdia de Deus. O último verso que eu quero ler com vocês está no verso 4, quando ele diz assim: ao único que opera grandes maravilhas, novamente, porque a sua misericórdia dura para sempre. 26 anos provando as maravilhas por causa da misericórdia. Quem sabe, né? Nessa noite você também possa experimentar a maravilha de Deus na sua vida. Amém. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Sem a sua misericórdia, não estaríamos em pé, não estaríamos respirando, não estaríamos aqui celebrando uma data tão importante. A nossa palavra como igreja é uma palavra de gratidão ao Senhor, que nesses 26 anos muitas vidas foram transformadas. E algumas dessas vidas que foram transformadas aqui, nesse espaço, algumas já estão na glória com o Senhor. Irmãos muito queridos, que agregaram um tempo aqui conosco. Chamamos da igreja militante. Por isso fica a nossa palavra ao Senhor nessa noite, Pai, de gratidão pelas maravilhas. E todas essas maravilhas não porque merecemos, foi por causa da sua misericórdia.
E nessa noite nós pedimos ao Senhor, mais uma vez, a sua misericórdia pelos momentos de louvores, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Quando ouvimos a sua palavra, o Senhor tenha misericórdia de nós. Quando a palavra chegar ao nosso coração nessa noite, o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia dessa igreja, que o Senhor tenha misericórdia dos nossos visitantes. Agradecemos a presença de todos nessa noite e pedimos que o Senhor venha abençoá-los no nome do Senhor Jesus. Nós oramos e agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Júlio Novos, meu querido, com você. Ô Fabiano. E pastor. Ok? Não posso esquecer disso não também. Deus te abençoe grandemente, meu querido. Ele trouxe alguns CDs, ok? Se você, depois do culto, poxa, eu gostei tanto, mas eu não conhecia. Alguns conhecem, o pessoal mais jovem aí, e aí você pode adquirir o seu CD. Deus te abençoe grandemente, irmão. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Faço parte de um ministério chamado Vineyard. É um nome meio estranho, mas ele nada mais é do que a palavra em inglês para videira. E nós somos uma igreja. Essa igreja nasceu aqui no Brasil há 33 anos atrás, a igreja onde eu sou pastor hoje. É a primeira igreja da Vineyard plantada aqui no Brasil. E nós quisemos na época que se chamasse Videira, mas existiam outras igrejas Videira. E então nós ficamos com Vineyard mesmo. E, bom, somos uma igreja, mas também somos bastante conhecidos pelas músicas. E eu imagino que algumas músicas que nós gravamos, a história, nosso ministério de louvor, fazem parte da história dessa igreja aqui. Eu já estive aqui. Quem estava aqui, quem me viu, já faz muito tempo, né? Acho que faz quase uns 10 anos que eu estive aqui. Inclusive, parabéns, a igreja está linda. Tem muitas mudanças aqui. E eu sei que às vezes o nome do ministério ou o meu próprio nome você pode não conhecer, mas eu imagino que as músicas você conhece. Eu vou só, antes da gente começar a tocar junto, eu vou só refrescar sua memória de algumas músicas importantes do Ministério Vineyard, que, como disse, fazem parte de repertórios em igrejas no Brasil todo. Como, por exemplo, eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Lembra dessa? Lembra, né? Então, somos nós. Mais uma. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é quem reinar de novo em mim. Ótimo. Você sabe, ótimo. Reina em mim é o nome dessa música. Ela estava no primeiro CD que nós gravamos. Há 20 anos atrás, nós gravamos um CD, 22 anos atrás. Nós gravamos um CD chamado Vem Esta é a Hora, que era um CD de capa azul, que tinha um rapaz de braços abertos assim, não era eu, era um modelo muito mais bonito que eu, que estava de braço aberto assim. E esse CD foi uma grande surpresa para nós. A gente fez assim 1000 cópias achando que ia sobrar diversos assim em algum lugar, numa caixa da nossa igreja, mas as músicas foram se espalhando. Ele vendeu mais de 1 milhão de cópias e ganhamos disco de ouro, de platina, etc. E conseguimos enviar todo esse dinheiro levantado para missões, para a plantação de igrejas da Vineyard no mundo, e foi um grande presente de Deus. Outras músicas, por exemplo, eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, certo? E derramar meu respirar
Reina em Mim, Senhor Te Quero, Quebrantado, e tantas músicas que foram e continuam sendo importantes para nós, para muitas igrejas. Nós vamos cantar hoje, amanhã de manhã, amanhã à noite, juntos nesses cultos. Trarei algumas músicas também, talvez não sejam tão conhecidas assim, mas as letras estarão projetadas. Nós vamos adorar ao Senhor juntos através das canções. As músicas da Vineyard são muito simples e o objetivo é que elas se tornem orações que nós fazemos ao cantá-las. A adoração e o louvor, ela acontece quando nós fazemos das palavras das canções orações que nós entregamos para o nosso Deus. E é isso que nós vamos fazer juntos hoje. Nós vamos celebrar, vamos agradecer a Deus por esses 26 anos de história, louvá-lo por tudo aquilo que Ele fez e vamos apresentar o nosso coração diante dEle em adoração. Vamos cantar juntos ao Senhor. Estou escutando fazer isso de pé, como funciona? Então fique de pé no seu lugar, vamos adorar ao Senhor juntos.
Bendito seja o seu nome no meio da sua igreja, Jesus. Aleluia.
para a nossa história, tudo quanto o Senhor fez. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, e o seu amor e misericórdia nos perseguem todos os dias, duram para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Bom, podemos cantar a palavra do Senhor. A canção que nós vamos cantar agora é um texto bíblico muito conhecido. O profeta diz que as nossas forças se renovam quando esperamos no Senhor. Aquele que espera no Senhor, aquele que descansa no Senhor, tem as suas forças renovadas. Aleluia. Cante comigo, nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Oh Deus, tu és a força que traz a esperança. Só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos segue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, se esperarmos no Senhor. Ó Deus, tu és a força que traz a esperança. Só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos segue quando estamos com graça e misericórdia, o Senhor tem se aproximado de cada um de nós, especialmente quando estamos abatidos e cansados. Não nos falta o consolo, não nos falta a força, não nos falta o
26 anos de história, Senhor, o Senhor constantemente renovou a força dessa comunidade, dessa igreja, renovou a força de cada irmão e irmã que lutou, Senhor, que lutaram juntos para que essa igreja chegasse até aqui. Louvado seja o seu nome, porque a nossa esperança está no Senhor, e o Senhor é a força que nos sustenta. Aleluia. Pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, e nunca irá deixar Deus filho. Tu és o nosso defensor, Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus que nunca vai deixar, Ele nunca vai deixar você, Ele é fiel em você, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Eu olho para a cruz,
estamos na Sua presença, o Senhor, através da presença do Espírito, no meio da Tua casa, no meio do Seu povo, o Senhor fala ao nosso coração. E enquanto te adoramos e enquanto estamos na Sua presença, fala conosco, Senhor. Venha falar conosco. Venha falar conosco através da Sua palavra. Venha falar conosco através da Sua presença santa entre nós. Porque nós estamos aqui para ouvir a Sua voz mais uma vez. Sua voz governa a nossa vida, Senhor. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração. Melhor
Bendito seja o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Recebe as canções que nós cantamos. Recebe o nosso louvor. Entregamos a Ti agora que vamos ouvir a Tua palavra. Fala o nosso coração, Senhor, poderosamente. Em nome de Jesus, humildemente pedimos. Amém. Aleluia. Você pode sentar, meu irmão. As crianças de 3 a 9 anos, né? A Suzélia vai ter uma salinha para elas. Até 12? Opa, melhor ainda, né? Então as crianças podem ir, a Suzélia já está ali esperando, não? Isso. De 3 a 12 anos. Obrigado, Suzélia. Pastor Edmilson, viu, Migão? Pastor do nosso presbitério e da Igreja Presbiteriana Nova Veneste. Está com a palavra, deixa eu ver o Senhor. Saudamos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Primeiramente, nós louvamos a Deus pela vida desta igreja. E diga-se de passagem, meu pastor, linda igreja, muito bonita mesmo. Parabéns, parabéns mesmo. Convido aos queridos a abrirem a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, a partir dos versículos 22 a 33. Mateus 14, 22 a 33. Eu vou ler um versículo, os irmãos lerão o verso seguinte. Mateus 14, 22 a 33, assim nos diz a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Entraindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Parando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Que o Senhor assim, pois, nos abençoe. Amém. Há uma frase do pastor John Piper que ele diz o seguinte: na conversão, Deus nos tira da lama, e na santificação, Deus tira a lama da gente. E isso é um processo que dura a vida toda. Em ato contínuo, começa a partir da conversão. A partir da conversão começa
a nossa santificação. E a santificação envolve um processo longo, ou seja, a vida toda, a vida cristã toda aqui, e envolve também nós sermos colocados para que esta lama, para que tudo aquilo que não agrada a Deus seja retirado de nós. Isto inclui as tempestades, os ventos fortes, os ventos contrários. E nós vemos os apóstolos nessa situação, e de uma forma ainda mais direta e especificamente, nós destacamos aqui a vida do apóstolo Pedro. Ele estava nas mãos de Deus, ele era o que nós poderíamos chamar uma pedra bruta, que estava sendo moldado dia após dia. O caráter do apóstolo Pedro sendo forjado dia após dia, para que ele fosse feito à imagem do Filho de Deus. Assim como todos nós, a santificação é para isso, a vida cristã é isso, a ação de Deus em nós é para isso. E a pergunta é: como seguir Jesus, como sermos discípulos de Jesus sem nos distrairmos com este mundo, sem nos distrairmos com as ofertas que este mundo tem, com as paixões da carne, com os ataques ferrenhos do inimigo? Como ser discípulo de Jesus de cabeça e coração, sem sermos abatidos quando vêm os vendavais da vida, quando muitas vezes a única coisa que ouvimos é o silêncio de Deus, e quando a nossa alma grita, clamando por socorro, pedindo ao Senhor que nos ajude. O caráter cristão é forjado justamente nestas horas, nestes momentos. É claro que a gente gosta de tempos bons. Quem não gosta? Quem dera que a vida fosse só um mar tranquilo, somente paz, serenidade, tranquilidade o tempo todo. Mas a fé é indispensável exatamente nestas horas, para que não possamos perder a doçura, a esperança e o amor em Deus, o amor a Deus, a confiança em Deus. Portanto, se não tivermos cuidado, irmãos, os momentos difíceis, os vendavais da vida podem nos tornar amargos, desiludidos e rancorosos, porque não decepcionados com Deus. Quando Deus nos criou, Ele nos formou à sua imagem, conforme a sua semelhança. O pecado veio e manchou tudo isso. Toda esta imagem de Deus foi deturpada. E exatamente por isso, muitas vezes queremos crer ou acreditar num Deus segundo a imagem que nós formamos, não como de fato Ele o é, Deus. Por isso que alguns detalhes nos chamam a atenção nesse texto, irmãos, e eu peço a atenção dos queridos para tanto. Primeiro, que mesmo nós, quando não podemos ver Jesus, Ele não nos perde de vista, Ele está nos vendo. Ele está nos vendo o tempo todo. Quando a gente lê Mateus capítulo 6, 47 e 48, diz: ao anoitecer o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele os viu e viu os discípulos remando
com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Sabe, irmãos, tem hora que a gente não vê Deus, a gente não sente Deus, a gente não ouve a voz de Deus. Tem momentos assim, um tanto quanto estranhos. O reverendo Augusto Nicodemos diz que é exatamente esse o mistério da vida cristã, o grande segredo da vida cristã, de fato dessa vida que nós levamos diante de Deus é esta. São aqueles momentos que a gente está orando, mas a gente não está sentindo nada. A impressão que a gente tem é que não tem ninguém do outro lado. Mas ainda assim a gente continua clamando, porque a nossa fé não depende da nossa vista, do que vemos com os nossos olhos. A nossa fé não depende dos nossos sentimentos, se sentimos a presença de Deus ou não. A nossa fé não depende se nós, eu estou vendo Deus agora. Não. O simples fato de sabermos que Deus não nos perde de vista, isso basta. Isso é o suficiente. É possível que muitas vezes nós notamos que as tempestades da vida tendem a esconder o rosto de Deus, o rosto do Senhor, mas Ele não está escondido. Verdade, já notaram que é sempre a gente que tenta se esconder de Deus? Isso desde sempre, isso desde o início, isso desde o jardim do Éden. Quando Deus chama Adão, ele está brincando de esconde-esconde com Deus atrás das árvores. Ora, como se alguém pudesse esconder de Deus. O salmista disse: suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Não há como se esconder de Deus. Ele nos vê, Ele nos conhece. Portanto, descanse seguro, sabendo que o mais importante é sermos vistos por Deus, vistos pelo Senhor. Confie, Ele sempre vai ver você remando com dificuldade e como Ele vê. Mas Deus, Ele não é sarcástico, cruel, vendo-nos sofrer pelo gosto de Ele nos ver sofrendo. Não, nada disso. Ele simplesmente está nos vendo, até onde a gente confia nele. Mas um outro detalhe que nós vemos aqui é que essas tempestades, essas dificuldades vieram exatamente pelo fato dos discípulos terem obedecido à voz de Jesus, a voz de Deus. Irmãos, nós somos muito daquela dualidade, ou é isso ou é aquilo. Às vezes, em determinadas situações, achamos o seguinte: se a pessoa está passando por dificuldade, só tem duas possibilidades. Ou ela está em franca desobediência a Deus, ou ela está sendo atacada diretamente pelo diabo. Então só tem essas duas possibilidades. Ou ela está em desobediência a Deus, ou seja, ela está em pecado, ou ela está sendo frontalmente atacada pelo diabo. Como, por exemplo, as duas situações: desobediência, Jonas, a gente só lembra de Jonas. A tempestade veio, Jonas em desobediência. Mas, sendo aquele ataque terrível de Satanás, Jó perde os filhos, perde todos os bens, perde a saúde. É o diabo. Mas e aí? Nesse episódio aqui não é o diabo. Nesse episódio aqui os discípulos não estão em desobediência a Deus, mas exatamente o contrário.
E dificilmente a gente enxerga assim, e dificilmente a gente vê assim, isso seja na vida do outro, ou seja na nossa própria vida. Encararmos que alguém está sofrendo exatamente por ser obediente, isso não cabe muito bem, principalmente nesse tempo que a gente vive. Você nasceu para ser feliz, você nasceu para isso, tudo tem que dar certo na sua vida, e é isso e aquilo outro, então tudo é do bom e do melhor. Olha, você vai passar por isso aqui, só coisa boa, formando pessoas cada vez mais fracas, que é o primeiro problema. Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não se importa comigo. Um tal de, desculpa a expressão, mimimi, pessoas muito melindrosas, e se voltam e se revoltam muitas vezes contra Deus. Por isso que muitas vezes as situações difíceis, elas vêm por permissão exatamente direta e mandadas diretamente por Deus, quando a gente decide obedecer, quando a gente decide ser obediente ao Senhor. Portanto, é claro que nós temos que, convenhamos, quem semeia vento colhe tempestade, isso é óbvio, isso é claro. Mas nem sempre as tempestades são frutos de escolhas ou decisões erradas que tomamos ou desobediência nossa. Algumas das piores tempestades que enfrentamos são exatamente decorrentes da obediência à vontade de Deus. É só você olhar para Asaf, no Salmo 73. Ele começa a comparar, ele começa a fazer uma comparação da vida dele com a vida daqueles que não temem a Deus. Olha só, Senhor, os ímpios se dão bem, tudo na vida deles dá certo, eles nem acreditam no Senhor, e eu aqui passando esse perrengue. Sirva ao Senhor, vivo para o Senhor, faça a tua vontade. Mas aí tem um porém. Até que eu entrei no teu templo e atentei para o fim deles. É a diferença. A diferença está na eternidade. Uma outra observação que temos aqui, irmãos, é que muitas vezes os momentos que criam, de certa forma, um medo em nós. E quantos servos de Deus tiveram medo à palavra do Senhor? Quantos? O rei Josafá, por exemplo, quando se vê atacado e cercado pelos inimigos, ele teve medo. Os discípulos aqui tiveram medo. Mas esse momento, esse medo que eles têm, de fato, é um momento que eles recebem o conforto de Deus, que eles não têm mais ninguém a recorrer a não ser o próprio Deus. Por isso, a gente aprende aqui que Deus sempre chega na hora certa, sempre. Deus nunca chega atrasado. Deus nunca chega depois, às vezes atrasado na nossa maneira de ver, de encarar, de esperar, ou de achar que deveria ser assim ou daquele jeito. Mas Ele sempre vem na hora certa. Mas aqui era a quarta vigília da noite, isso aí por volta das 3 às 6 da manhã. E vejam que eles saíram por volta das 18 horas, 6 horas da tarde, então, ou seja, 6 horas da noite. Eles viajaram, a tempestade começou durante o início já deles estarem ali embarcados,
E eles sofrem das 6 da tarde até por volta das 3 ou 4 horas da manhã. Parece que Jesus demorou, não? Aliás, a gente quer se livrar logo, imediatamente, de qualquer tipo de empecilho à nossa vida ou de dificuldades na nossa vida. Isso é viver pela fé. Isso é viver pela fé. Isso é confiar em Deus. E há os benefícios de viver pela fé. Primeiramente, é porque nós, neste momento, é que nós conseguimos ver Deus agindo. No capítulo 14, verso 26 a 28 diz: quando o viram andando por sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus, o Senhor, disse. Ou seja, eles conseguiram ver. Só que há um diferencial aqui. Na verdade, todos viram. Mas o único que conseguiu ver Jesus de maneira diferente foi exatamente Pedro. Pedro viu Jesus melhor naquele momento, pois ele reconheceu a voz do Senhor. E como é que Pedro viu Jesus? Ele viu Cristo andando já a longa distância sobre as águas. E por que Jesus veio andando desse jeito? A gente sabe. Jesus mostra e prova que Ele está acima de todo e qualquer problema que a gente esteja enfrentando. Grandioso és tu. Nós cantamos isso. O hino 26 diz exatamente isso: grandioso és tu, grandioso és tu sobre os meus medos, grandioso és tu sobre as nossas enfermidades, grandioso é Deus sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas inseguranças, grandioso é Deus sobre tudo e sobre todos. Deus é soberano, onipotente, onisciente e onipresente. Mas a outra lição que aprendemos aqui é que a fé nos faz ver oportunidades de crescimento exatamente nos piores momentos. Interessante que, como nós vemos, é de uma forma, como Deus vê é outra completamente. Aquilo que está acontecendo na nossa vida, Deus vê completamente diferente. Aquilo que a gente chama de o pior está acontecendo, Deus está olhando e dizendo: está acontecendo o melhor na vida dele. Foi assim com Jó, por exemplo. Jó, ele chega no capítulo 42, versículos 1 e 2, ele diz: e respondeu Jó ao Senhor: eu te conhecia, pensei que pode todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. No verso 5 ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó conhecia Deus. Se eu perguntasse aqui quem é que conhece a Deus, todos levantariam a mão. E é isso mesmo. Mas o profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E esse conhecer o Senhor é nós sabemos que neste momento são os momentos que nós mais crescemos. Por isso é que, primeiramente, Pedro ele não sai pulando do barco e gritando: Senhor, aqui estou, me socorre, eu já estou afundando. Pedro não faz isso. A gente aprende aqui com o apóstolo Pedro algo muito importante para nós. Ele pede para Jesus chamá-lo ao seu encontro sobre as águas. Ele diz: se é o Senhor mesmo, então me chame para ir até o Senhor. E Jesus diz simplesmente: venha.
Nós aprendemos aqui, irmãos, que há uma diferença gritante entre a loucura de se tentar viver sem fé e o outro extremo é a tentativa de transformar a fé em loucura. Eu explico. Viver sem fé é esquisito, é estranho, mas também a loucura de tentar transformar a fé nessa loucura é exatamente de fazermos coisas que Deus não pediu que fizéssemos. Isso é tentar a Deus. E Jesus fala sobre isso. Quando Satanás leva Jesus ao pináculo do templo, e olha só que o diabo diz assim: se és filho de Deus. Ou seja, não é um se no sentido de dúvida, mas já que você é filho de Deus, então você pode tudo. Pule daqui, porque está escrito: olha, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para não tropeçarem em alguma pedra. Citou Bíblia. Se citou Bíblia, ó, joia, é de Deus. Calma, muita calma nessa hora, não é bem assim não. A questão não é necessariamente o que está sendo falado, mas quem está falando e como está sendo falado. Porque o diabo está citando a Bíblia, mas ele está citando corretamente? Não. Basta você ir no Salmo 91, versículo 1 e 12, que quando o diabo cita o Salmo 91, versículo 1 e 12, ele pula a parte, a frase de ligação, que é exatamente o que dá sentido ao verso 11 e o 12. Ele pula andar nos seus caminhos, ele pula essa parte, pode olhar lá. Quando você lê Mateus 4, de 1 a 11, e depois você confere com o Salmo 91, 11 e 12, o diabo pula essa parte. Porque exatamente quando ele quer tentar, ele usa, ainda que use a palavra de Deus, mas ele a usa de forma deturpada. Ele a usa para exatamente tentar destruir. Por isso que Jesus diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que isso significa, irmãos? Muitas vezes a gente tem interpretado errado até a palavra de Deus, ou até mesmo a doutrina. Por exemplo, eu creio na predestinação, sou escolhido de Deus, uma vez salvo, salvo para sempre, ninguém perde a salvação, está tudo certinho, não tem nada errado aí. Eu fui escolhido pelo Senhor, certinho, ok. Logo, opa, cuidado com o que você vai falar daí para frente. Eu posso viver do jeito que eu quiser, eu posso sair da igreja, entendeu? Ir para o mundão, eu posso viver no pecado, porque eu sou predestinado, você está entendendo? Eu sou predestinado, meu nome está escrito no livro da vida. Então eu posso viver lá do jeito que eu quiser, porque na hora certa eu vou voltar. Espera aí, não é assim que a banda toca, não. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, ele diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Então, alguém perde a salvação? Claro que não. Ah, mas o fulano de tal saiu, nunca mais voltou e morreu lá, então ele perdeu a salvação. Não. Ele nunca foi. Ele nunca foi salvo.
Ah, mas então a gente tem que fazer para provar que a gente é salvo. Então você vai fazer. Não. Não é isso. Já está feito. Jesus morreu na cruz. Então nós não fazemos alguma coisa para sermos salvos, não. Nós somos salvos, por isso é que vivemos para Deus. E aí nós aprendemos aqui porque Pedro quis ir ao encontro do Senhor. Porque Pedro sabia que nos momentos mais difíceis da vida, o melhor lugar para estarmos é nos braços do Senhor. Melhor lugar. A gente tem uma facilidade grande de criticar Pedro. Olha só, Pedro ele começou a afundar, Pedro não tem fé. Mas dificilmente a gente critica os 11 que ficaram no barco. O barco é mais seguro. Não tem sentido andar sobre as águas. E Jesus faz essa prova com Pedro, dizendo: venha. Jesus não fala assim: venha se você fizer isso, aquilo. Venha. E Pedro segue, porque ele ouviu a voz de Jesus. As decisões na vida da gente não significa que as coisas serão fáceis, mas a gente tem que ter paz no coração, sabe? Por isso que as evidências de sabermos se estamos andando na vontade de Deus, primeiramente essa evidência interna do que Deus está falando conosco através da sua palavra. A evidência externa é aquilo que Deus faz usando pessoas para de fato nos falarem e confirmarem sendo a vontade de Deus. Aí você sente paz. Pedro não falou assim: Senhor, eu só vou se o Senhor acalmar essa tempestade primeiro. Não é assim não. O Senhor tem que fazer isso primeiro para eu saber se é o Senhor mesmo. A gente quer que as coisas se acertem primeiro, para depois a gente ir ao encontro do Senhor. Quantos não fazem isso? Ouvem a palavra de Deus, ouvem, e aí dizem assim: não, eu vou me converter, mas eu tenho que consertar algumas coisas na minha vida primeiro. Eu não entendo isso. Como assim? Se uma pessoa está doente, ela se cura primeiro para depois ir ao médico? Ela vai do jeito que ela está. Ela está mal. Aliás, não está nem conseguindo ir. Ela é levada, ela é conduzida. Quem faz a obra é o Senhor. Pedro vai ao encontro do Senhor. Mas aí nessas horas é que onde nós fixarmos os nossos olhos, de fato, vai mostrar se estamos vivendo pela fé ou não. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Mas Pedro vê o que não tem condições de a gente ver com os nossos olhos. Ele vê o vento. Ele vê o vento forte, ele vê as ondas, ele começa a afundar. Ele tira os olhos de Jesus e prefere olhar o vento. Irmãos, nessas horas a gente diz: olha, já era, acabou para Pedro. Mas ele faz a oração mais curta que existe na Bíblia. Pedro diz: Senhor, salva-me.
Até porque também não dava mais tempo para falar mais nada, né? Senhor, salva-me, porque não dá tempo, ele está afundando, afogando. E aí a gente tem uma série de questões. Jesus chega assim: mas Pedro, você sabe nadar, rapaz, dá um jeito, sai daí. Irmãos, isso aqui é uma clara evidência da falência do chamado, da chamada autoajuda, ou do que inventaram um nome novo aí, esse evangelho coach gospel, de que aí você é o seguinte, você pode, você faz, você é o cara, você é lindo, maravilhoso, então você consegue sair daí, saia daí. Faça, salva-se. Irmãos, se for para nós nos salvarmos, qual o sentido de Jesus ter morrido na cruz? Se eu posso me salvar, eu não preciso de Salvador. Eu sou meu próprio Salvador. Mas Pedro diz: Senhor, salva. Ele está dizendo: eu não posso, mas o Senhor pode. E Jesus simplesmente o salva. Gostaria de concluir, filhos, que nesses momentos de dificuldades e lutas, às vezes vem aquele desânimo, vem aquela fraqueza, fraquejamos muitas vezes na fé, enfraquecemos na fé. Mas mesmo que isso aconteça, saiba que mesmo quando vacilamos, mesmo quando tiramos os olhos de Jesus e colocamos no vento, mesmo quando tememos, duvidamos e afundamos, mesmo quando temos pouca fé, se gritarmos pedindo socorro, o Senhor nos socorrerá. E Ele vem na hora certa. Eu encerro com as palavras do pastor Paulo César, quando ele diz que se tem um hino que ele gostaria de ter composto, é o hino que fala das tempestades. Mestre, o mar se revolve e as ondas atendem ao teu mandar. Esse hino, ele diz, eu gostaria de ter composto esse hino, porque ele diz, é um dos hinos mais lindos que ele conhece. Às vezes o mar se revolve, mas diante de Pedro estava aquele que fez o mar, que fez o vento, que fez o universo. Estava aquele que havia criado o próprio Pedro. Estava sobre tudo e sobre todos. O seu nome é Jesus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus dos deuses, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus os abençoe. Amém. O mestre Fabiano, com você, amigo, nos abençoa aqui. Enquanto eles vão se preparando, queremos agradecer a sua presença, você que está nos visitando pela primeira ou pela segunda vez, para vir comemorar conosco 26 anos, uma data muito importante na vida dessa igreja. Amanhã, 9 horas da manhã, nós temos EBD. O pastor Fabiano estará além de ministrando essas canções maravilhosas, estará também dando uma palavra assim no coração da igreja. Então venha, se programe amanhã cedo às 9 horas da noite, aquele momento de louvor, e o pastor Edmilson estará conosco também mais uma vez. Vamos colocar em pé. Agradecemos demais a sua presença. Antes de ir embora, fique um pouco mais.
A igreja preparou um caldo especial para você bater um papo e com aquele caldinho gostoso, bater um papo bem agradável. Com você, mestre. Esse é meu respirar, esse é meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão, e esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Se é meu respirar, se é meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão, e esse é o meu pão. A tua vontade, Senhor, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Esse é meu respirar, esse é meu respirar. Aleluia. Bendito seja o Senhor.
Amanhã, após a escola dominical, nós vamos tirar uma outra foto para a igreja. Você pode dizer assim: poxa, mas nós tiramos na reinauguração. Amanhã é aniversário da igreja. A gente precisa começar a registrar isso. Esses momentos são preciosos. Então amanhã você venha preparado, rapidinho assim que terminar a IBD. Vamos orar? Põe a mão aí no coração. Você cantou que Deus é o nosso respirar. E talvez a tempestade não está deixando você respirar. E está difícil. Tem muita gente no barco, mas ninguém sendo diferencial. Ninguém para ajudar. E as horas vão se passando. E parece que aquelas horas viram anos. E talvez você fique se perguntando: meu Deus do céu, por que eu entrei nesse barco? E talvez você até diga que esse barco foi a maior furada da minha vida. Mas eu quero dizer para você nessa noite: há alguém, e esse alguém é Jesus, que pode ajudar você a enfrentar a tempestade. Não só a respirar, mas além de respirar, dá a você um fôlego novo, um sentido novo para a vida. Por isso, coloca a sua vida, o seu coração na mão dele nessa noite. Pai, nós pedimos graça. Começamos esse culto cantando sobre graça, falando sobre misericórdia, sobre socorro, sobre respirar. Estende a tua mão e vai suprindo a necessidade de cada um, conforme a vontade do Senhor. Abençoa. Oramos e agradecemos no nome de Jesus. Que a graça salvadora de Cristo Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre essa igreja e de uma forma especial na vida dos nossos visitantes. Assim oramos e assim agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Nós temos CD do Fabiano do lado esquerdo, ali perto onde está o Ronaldo, ok? Você que deseja adquirir um CD, pode estar passando ali, beleza?